Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. A minha saudação é com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, mais uma vez, é com imenso prazer que eu convido a todos vocês para juntos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Prezados irmãos e a todos que nos assistem, a vontade de Deus é essa, que nós venhamos a meditar na sua palavra. Foi Jesus quem disse que o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é tempo, mais que nunca, nós meditar na palavra de Deus para não sermos enganados pelos falsos profetas. Devemos meditar na palavra de Deus, viver aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada e não invenções de homens. Prezados irmãos, eu convido a todos para junto meditar na palavra de Deus que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, verso 10, a seguir, com o tema extrema corrupção nos últimos tempos. Está na parte A do versículo, no capítulo 3. Nós vamos para o capítulo 10, que diz: exortação a perseverar na sã doutrina. E esta é a vontade de Deus, que nós vivamos a sã doutrina, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Leiamos a palavra de Deus, versículo 10 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguição, aflição, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste instruído, sabendo de quem o tens aprendido. Amém. Meus prezados irmãos, o apóstolo São Paulo, movido pelo Espírito Santo, traz esta mensagem da parte de Deus. No primeiro versículo, diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nós estamos vivendo este tempo trabalhoso em que os homens têm negado a fé, em que os homens, a uma boa parte delas, têm trocado a verdade pela mentira. Então o apóstolo Paulo aconselha a Timóteo, e este conselho tem chegado até nós, para que nós venhamos viver a sã doutrina. A sã doutrina é a palavra de Deus. Paulo disse que sofreu muito, por onde ele passava ele sofria, por causa da palavra de Deus, por causa da verdade. Mas, meus prezados, devemos apregoar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, aonde quer que nós estiver. Devemos pregar a palavra de Deus. Devemos anunciar
o Evangelho de Jesus Cristo. Foi Jesus quem mandou pregoar o Evangelho. E o Evangelho de Cristo incomoda muitas pessoas. A palavra de Cristo, que é a palavra verdadeira, que é a doutrina verdadeira, isso tem incomodado até muitos que se dizem cristãos, até muitos que se dizem judeus e não são. São apenas sinagogas e moradas de demônios. Muitos têm sido incomodados com a verdade, mas esse que tem se incomodado com a palavra de Deus, com a verdade, que se arrependam. É tempo ainda de se arrepender, porque se os tais não se arrepender, no último dia, no grande dia do julgamento final, eles vão receber da boca de Deus as palavras que diz: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. É todo aqueles, e muitos dos que estão enganando as pessoas, mas eles também estão sendo enganados. Eles têm enganado a muitos, mas nós que temos crido na palavra de Deus, nós em que, pela graça de Deus, o amor de Deus tem sido derramado em nosso coração, nós que acreditamos na salvação em Cristo Jesus, devemos anunciar a palavra de Deus, não temer a homem algum. Devemos respeitar, mas temer principalmente os falsos, aqueles que querem arrebatar as ovelhas de Cristo para os seus próprios proveitos. Aqueles que querem tirar as ovelhas de Cristo do aprisco do Senhor para o curral da mentira. Devemos confrontar com o Evangelho. Devemos apregoar esta verdade que é a palavra de Deus. Não tema. Paulo não temeu. Apregou esta palavra. Mesmo que pagou caro pela verdade que ele transmitia, apanhando, sendo maltratado, preso, mas ele não abria mão da verdade em que o Senhor mandou que ele o anunciasse. Nós precisamos. E ai daquele que conhece a palavra de Deus e encobre. Ai daquele que não prega a palavra de Deus porque se acovarda. Ai daqueles que não pregam a palavra de Deus como ela é porque querem enganar. Ai deles. Eles vão sofrer as duras penas. No versículo 12 diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Todos aqueles que querem ser piedosos, que querem viver a palavra de Deus como ela é, que querem ensinar a palavra de Deus como ela é, todos aqueles que confrontam o pecado com a palavra de Deus sofrerão. Todos são ridicularizados por homens que não têm temor de Deus, por homens que se dizem cristãos e que muitas das vezes andam com a Bíblia, mas são mentirosos. E eles se incomodam com a verdade. A verdade tem incomodado muita gente. Mas doa em quem doer. Temos que apregoar a palavra de Deus como ela é. Os falsos não herdarão o reino de Deus.
Os mentirosos que estão trocando a verdade pela mentira não herdarão o reino dos céus. E o apóstolo São Paulo, movido pelo Espírito Santo, no primeiro versículo do capítulo 3 de 2 Timóteo está escrito: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e a mães, ingrato, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E nós estamos vivendo esses dias, meus irmãos. Pessoas que lhe odeiam. Pessoas que lhe odeiam, meu irmão. Você que prega a palavra de Deus. Quantas vezes você já chorou porque foi angustiado, caluniado, porque fala a verdade, porque fala a palavra de Deus? Quantas das vezes nós somos injuriados porque nós pregamos a palavra de Deus? Mas eu quero te dizer, meu irmão, isso vai ser pouco tempo. Prega a palavra de Deus. Pregamos a palavra, ainda que custe a nossa vida. Pregue a palavra de Deus. Porque se nós morrer na carne aqui, nós vamos viver para sempre com o Senhor. Se alguém tirar a nossa vida por causa da palavra de Deus, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Se alguém caluniar a nós por causa do Evangelho, saiba que Deus está conosco. Ele está com o seu povo. É o Senhor que dá esta ordem imperativa para pregar o Evangelho. Quantas das vezes, meus irmãos, nós ficamos temerosos porque alguém nos ameaça, porque falamos a verdade? Não podemos baixar nossa cabeça. Não podemos temer. Foi Jesus quem mandou a pregoar a palavra de Deus. Nos dias do profeta Ezequiel, no capítulo 2, o Senhor fala para Ezequiel: filho do homem, levanta, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Filho do homem, eu te envio os rebeldes da casa de Israel. Fala a minha palavra, que ouçam, que deixem de ouvir. Devemos falar, mesmo que eles não queiram ouvir. Mas, meus prezados, eles precisam saber que um dia entre eles teve um profeta. Eles precisam saber que um dia entre eles teve um profeta que falou a palavra de Deus. Teve um profeta que combateu o pecado. Um dia, na presença de Deus, eles não poderão se desculpar, porque eles ouviram a palavra de Deus. Eles ouviram da boca de homens de Deus e de mulheres de Deus, que só o Senhor é Deus. Eles ouviram da boca de homens de Deus e de mulheres de Deus, que para ir para o céu tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar ao engano, à prostituição, à lascívia, à idolatria, à feitiçaria, tudo aquilo que não agrada a Deus. É necessário. Deus não está obrigando ninguém a renunciar ao mal, mas Ele está ensinando que os que quiserem entrar no céu tem que renunciar. Tem que renunciar. Ou o homem renuncia o pecado, ou no céu não entrará. Só vai entrar no céu os que renunciaram o pecado. O céu é para os santos, para os que renunciam o pecado. Mentiroso, enganador, profano não vai entrar no céu. Os que estão enganando os outros não vai entrar no céu. O enganado não vai entrar, mas o que enganou também não vai entrar. Nenhum mentiroso vai entrar no reino dos céus. Nenhum mentiroso vai entrar lá. Portanto, meus prezados irmãos,
Quem é que pode levar essa mensagem, senão aqueles que têm o Espírito Santo? Senão aqueles que temem a Deus. Você teme a Deus? Pregue a palavra de Deus. Você está vivendo para Deus? Pregue a palavra de Deus. Você está com medo de morrer por causa do Evangelho? Se converta. Se você está com medo é porque você não é convertido ainda. Você está com medo é porque o Espírito Santo ainda não entrou na sua vida. Ainda não entrou no seu coração. E a prova disso é que Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1 ao 5. A Bíblia diz que quando os homens de Deus, cerca de 11, estavam lá na cidade da deusa dos Efésios, lá em Efésios, eles estavam com medo, porque quem triunfava lá era o nome do ídolo morto. E eles estavam com medo de falar do nome do Senhor. Mas Paulo, chegando ali, movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Paulo viu que eles estavam ali, o montinho com medo. Paulo perguntou para ele: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles disseram: nem o menos ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo disse: certamente vocês foram batizados no batismo de João. Mas em nome de Jesus sejam batizados no Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos foram batizados, todos foram cheios do Espírito Santo. E agora o nome de Jesus ali é exaltado. Quem triunfa ali agora é o nome de Jesus e não da deusa dos Efésios. Sabe por que o nome dos deuses tem triunfado nesta terra? É porque os crentes têm sido medrosos. É porque tem muito crente covarde, medroso. É por isso que o nome dos ídolos tem triunfado nesta terra, mas o nome que tem que triunfar é o nome de Jesus. Sabe por que muitas igrejas evangélicas estão totalmente desordenadas? É porque os membros são covardes, não têm coragem de desafiar o seu líder que está mentindo com a palavra que é verdadeira. E esta palavra tem que ser apregoada. Ah, mas é o pastor, não posso falar. O pastor é homem também, se não se converter, vai para o inferno como qualquer pessoa. Meus prezados, não tema, fala a palavra de Deus. Falem a palavra. A Bíblia diz que uma certa feita, Filipe chegou em Samaria e tinha lá um certo Simão, um mágico. Operava milagre, mentindo. Mas quando o Filipe chega ali movido pelo Espírito Santo, até o mágico teve que se converter. Porque o que estava faltando para aquele mentiroso era a verdade chegar até ele, e a verdade chegou. E para muitos mentirosos está faltando a verdade chegar até ele. Porque só ele fala, só ele diz o que ele quer. Muitas das vezes o membro só fica ouvindo e aprendendo mentira também. Nós temos, meus prezados irmãos, de falar o que está na Bíblia, a palavra de Deus como está na Bíblia. É a Bíblia Sagrada que nós temos que falar. Esta palavra que é fiel e é verdadeira. Esta palavra que não falha, a palavra de Deus. O próprio Jesus disse que passarás os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Ela se cumpre integralmente. Ela é a palavra de Deus. Portanto, pregue a palavra. Ainda que ele chame de rebelde, pregue a palavra de Deus para esse mentiroso que está lhe enganando. Fale a verdade para ele. Não aceite a mentira de ninguém. Mas fale a palavra como está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada. Fique, meus prezados irmãos, com estas palavras. E tenha coragem. Busque a Deus. Se encha do Espírito Santo. Porque você só vai falar a palavra de Deus com ousadia quando o Espírito Santo estiver na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. Muito obrigado. Amém.